Amém, amado? Hoje estava previsto para outra pessoa estar aqui, né? Como aconteceu também o imprevisto. E nós somos aqueles que ajustam os imprevistos, né? Talvez alguma pessoa poderia dizer assim, eu já vi muito isso, né? Algumas pessoas poderiam dizer assim, pastor, você faz operação tapa-buraco, né? Você tapa-buraco aqui, ali. Eu digo não. Eu posso dizer para você que eu procuro entrar nas oportunidades que Deus me dá. É simplesmente isso, né? Oportunidades, né? E dependendo de como enxergamos as oportunidades de Deus, Ele nos usa, nos abençoa ou não, tá bom? Mas eu te peço nessa noite que você possa abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos acreditam? Diga amém. Amém, querido. Ela será e sempre vai continuar sendo e jamais vai passar, porque assim está escrito. João capítulo 11, verso de número 32. João capítulo 11, verso de número 32. Uma palavra muito conhecida. Eu sempre digo, nós podemos conhecer as palavras, ou o que está escrito, mas os mistérios de Deus, isso aí é porção de cada dia. Bom, querido? João capítulo de número 11, versículo 32. A princípio, vamos ler, a história é muito longa, bem longa. Eu vou estar lendo, depois eu vou estar trazendo você para o contexto. Embora eu creia que você conhece parte da história. Está escrito assim, você encontrou? Bem, misericórdia. Eu que digo misericórdia. Me senti sozinho agora, me senti sozinho, pelo amor de Deus, meu. Me ajuda aí. Está escrito assim. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Fala assim comigo, o meu irmão não teria morrido. Amém, querido? Minha oração continua sendo que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Irmão, só para trazer você para a história, embora eu sei que você conhece a história, aqui se fala a respeito de uma amizade, de um laço, de um elo, né? E quando nós falamos em amizade, irmãos, nós falamos assim em coisas que são preciosas, né? Eu não estou falando assim de amizades, irmãos, que quando um amigo fala alguma coisa para alguém, essa pessoa ela se entristece e pronto, já não é mais amigo, era amigo só enquanto estava sorrindo e tal. Quando as coisas elas passam a ser sinceras, a amizade vai embora. Não estou falando disso. Eu estou falando a respeito de uma amizade, de algo que é plantado, tipo Davi, Jonatas e tantos outros na Bíblia, que você vai encontrar. E aqui também, querido, existe uma amizade entre Jesus e Lázaro. E certa vez Jesus ali ministrando, ali de um lado para outro, durante o seu chamado, no seu ministério, e foi alguém dizer assim para Jesus, olha, Lázaro, aquele que tu amas, ele está doente. Então não era simplesmente uma amizade, era algo a mais, né? O amor, aquele amor sincero de amizade realmente entre Jesus e Lázaro. Então você consegue ter ideia, por exemplo, do ciclo de amizade de Jesus. Tinha mais alguns ali. Você consegue ter ideia, por exemplo, do ciclo de amizade de Jesus, até mesmo antes dele sair para o ministério, né? Quem eram ali aqueles que estavam bem próximos de Jesus. E, querido, havia uma tradição, sim, até mesmo, você pode procurar na história, que se dizia que uma pessoa que até mesmo 3 dias depois que ela morresse, ela poderia ressuscitar. Existe uma história, um mito. Os judeus têm muito esse costume aí. Se você estudar a tradução judaica, você vai encontrar muita coisa assim relacionada a isso. E aí, querido, olha só que interessante. Jesus ele não foi no terceiro dia, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro que ele foi chamado. Ele fez questão de esperar 4 dias. Ou seja, então, o que a gente entende, querido, logo de início? Talvez a pessoa que vai chamar alguém, ou no caso foi chamar Jesus, para que Jesus estivesse curando a enfermidade, né? Talvez já imaginou que Jesus fosse fazer de alguma forma, e muitas vezes nós imaginamos que Jesus vai fazer da forma que nós queremos que ele faça, e tem que ser daquela forma, né? A síndrome de Naamã, né? Eu queria que o profeta viesse, ele colocasse as mãos sobre a minha enfermidade e clamasse ao Deus do céu, e o Deus do céu curasse a enfermidade diante de todos, e o nome de Deus fosse glorificado aqui nas águas. Essas síndromes aí, essa maneira que nós engessamos Deus e dizemos para Deus, faz assim, Senhor, sabe, querida? E Deus não é uniforme, Deus ele é multiforme, ele tem suas infinitas maneiras de agir, de operar, amém, irmãos? E aí, querido, Jesus esperou
esses dias, no quarto dia depois que Lázaro morreu, então Jesus, ele chegou. E Jesus chegou, querido, não vou falar ali diretamente a respeito de Marta e Maria, você conhece muito bem a história, mas Marta, ela foi buscar Jesus, foi encontrar Jesus lá na porta, né, lá na entrada da aldeia, disse assim, exatamente essas palavras: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, sabe, querido, aquela, muitas vezes que se encolhe Jesus, imaginando que Jesus, ele pode curar uma dor ou enfermidade, mas não é um crer que Jesus pode ressuscitar um morto, né? E às vezes a gente olha para a Bíblia assim e diz assim, mas essa Marta era muito incrédula, né? Essa Maria era muito incrédula, né? Incrédula. Então vamos trazer aqui para nós. Quantas vezes nós achamos que Deus pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo? Que quadro nós entramos, né? Às vezes achamos que Deus pode, por exemplo, fazer algo pequeno, mas quando nós chegamos diante de algo grande, a gente pensa, mas será que pode mesmo? Será que realmente vai acontecer? Ou seja, a gente acaba se enquadrando e realmente, querido, quando a pessoa ela está vivendo num cenário, a pessoa ela precisa realmente ter uma fé, né? Uma fé inabalável, como diz a palavra do Senhor. E a importância de nós termos fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conforme vamos ouvindo, se realmente darmos crédito para aquilo que estamos ouvindo, a fé ela vai sendo acrescentada ao nosso coração. Nós imaginamos que Deus pode mudar áreas da nossa vida, que até mesmo diante dos homens, isso é impossível, né? Então a ressurreição de Lázaro realmente necessitaria de alguém que tivesse realmente fé, acreditasse nisso mesmo Jesus, já estando indo lá com um propósito. Ou seja, e aí a palavra do Senhor ela nos mostra, querido, que houve sim uma expectativa para que quando Jesus chegasse, porém, a expectativa muitas vezes, até mesmo a expectativa, as pessoas elas escolhem momentos, né, para que isso, porque assim, a gente tem expectativa para alguma coisa na nossa vida até certo ponto, passou de algum ponto na nossa vida, começou a chegar no extremo, né, como é a morte, né, chegou no extremo, aí as expectativas já começam a murchar, né? Quando a pessoa ela caminha, quando ela ora, quando ela busca, quando a causa muitas vezes ela é colocada diante de Deus, causa na justiça, e o tempo passa e parece que as coisas não acontecem, a pessoa começa a murchar, a pessoa começa a dizer, Deus, mas o Senhor não vai fazer acontecer, não está escrito lá que o Senhor é o nosso advogado, então por que o Senhor não atua? Ou seja, sabe, querido, a pessoa começa a partir para o outro lado, por outro caminho. Ou seja, mas a nossa fé, querido, em Deus, ela precisa ser inabalável. Como Deus vai fazer, em que tempo Deus vai fazer, e de que maneira Deus vai fazer, isso não é departamento nosso. Porém, nós comentamos sempre em grupos, né, que há uma dificuldade assim, nas pessoas, em trabalhar, por exemplo, juntas, né, porque, por exemplo, na empresa acontece muito isso. Algumas pessoas elas estão realizando alguma função, por exemplo, ela não se importa com a outra que está realizando outro tipo de trabalho. Por exemplo, algumas pessoas que elas estão paradas do outro lado, mas o meu trabalho é esse, por exemplo, aqui. É como se eu estivesse me preocupando com o outro. Eu estou fazendo aqui, mas e o outro, Deus? O outro é o outro, eu sou eu. Sabe, querido, aqui dá a impressão que é a mesma coisa, por exemplo, não é nosso trabalho entender como é que vai ser, como Deus vai agir, de que maneira, como Ele vai vir, como Ele vai transformar, mudar, converter, quebrantar, não é coisa nossa, mas a gente se preocupa, Deus, como é que vai ser? E se você encontra exemplos na Bíblia, por exemplo, aqui você encontra exemplos bem claros na Bíblia, por exemplo, ali, se você for na história, lá em Juízes, quando se fala a respeito do nascimento de Sansão, e Deus diz, aparece para a mulher de Manoá, depois para Manoá, e o anjo aparece, né, e diz assim, se diz é o Senhor, né, porque ele se coloca como maravilhoso, mas enfim, o anjo. Mas quando, por exemplo, ele recebe a palavra de que eles teriam filhos já idosos e tudo mais, Manoá pergunta assim, mas como é que vai ser isso, Senhor? Ou seja, se preocupando com algo que não era dele, é de Deus. Então você vê que isso é muito na história, isso acontece. Isso é muito. Quando Jesus, por exemplo, está ajustando as coisas com Pedro, e ele vê João passando de longe, por exemplo, lá quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí ele vê João passando, por exemplo, de longe, aí ele disse assim para Jesus, mas e o que vai ser daquele? Mas não era aquilo, você entendeu? Jesus disse, pouco te importa o que será daquele, né? Falando com você. Então, há uma dificuldade, às vezes até diante de Deus, a gente entra no departamento de Deus, querendo, né, ser Deus, né, até mesmo, né, e julga, e tantas coisas assim. Mas as coisas, fala assim comigo, as coisas de Deus
São para Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas, elas são para Deus, as coisas reveladas são para os homens. Então, o que Deus mostra, amém, é o suficiente. Aquilo que Deus não mostra, querido, deixa para Ele fazer no tempo dele, amém, querido? Então, querido, e se imagina, por exemplo, que quando Jesus ele leva um tempo para realizar alguma obra, no caso aqui, a cura ou a ressurreição, se imagina, por exemplo, que, Deus está demorando, Senhor, está demorando. Quando nós utilizamos essa expressão está demorando, dá a impressão que a gente não entendeu ainda o que é a Bíblia, querido. Como é que pode Deus, por exemplo, sair fora do tempo? Porque se ele demorou, ele saiu fora do tempo, ele saiu da linha, não é? Deus está atrasado se demorou. Então, ou seja, a gente olha para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa linha de tempo, que é um tempo passageiro, né? Porque por causa do pecado entramos nesse tempo, até nós encontrarmos de novo com a eternidade. Mas quando nós entramos nesse tempo, julgamos as coisas de Deus nesse tempo. Senhor, está demorando. Para mim, Deus não. Ou seja, Ele já estabeleceu algo. Então nós nos preocupamos até com a agenda de Deus. Quando, como, porquê e tudo isso. Então você vê que a gente carrega muitas coisas assim, sabe, querido? Que quando chegamos no Evangelho, a gente acaba não deixando, não descartando tudo isso. E Deus, Ele não age dessa forma. Por isso que muitas pessoas, elas se frustram com Deus, mas ao invés de se frustrar com elas mesmas. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é absoluto. E eu entendo, querido, que quando chegamos diante de alguém que é autoridade, nós entendemos perfeitamente. Sabe por quê, querido? Ela faz como ela quer. Porque Ele é autoridade. Ela não é assim. Ela não trabalha assim ou assim? Tem algo planejado, por exemplo, o homem lá, o patrão chega e fala, não, nós vamos fazer dessa forma. Não, chefe, mas não, nós vamos fazer dessa forma. Ele é autoridade. E quando nós chegamos diante de Deus, da mesma forma. Né? Senhor, mas eu... Não, aquele que é autoridade, ele diz que vai ser assim. Por mais que haja regras, irmãos. Deus não quebra regras, mas Ele pode mudar as regras, Ele sendo o Senhor. Pastor, isso não pode acontecer. Pois pode acontecer. E acontece na Bíblia. Se você, na escola bíblica não, irmãos, fica tranquilo. Mas se você, por exemplo, for lá onde o primogênito, por exemplo, ele recebia a herança, ele passava a exercer a função do pai, aquele que seria o responsável pela casa, ele receberia as bênçãos do pai, por ele ser primogênito, o primeiro de uma série de filhos. Enfim, por exemplo, essa regra ela é assim. Mas e se Deus disser assim, por exemplo, o maior servirá ao menor? Você encontra isso com relação a Jacó e Esaú. Ele disse assim, o maior servirá ao menor. Ele quebrou a regra? Não, ele mudou isso aqui. Eu não quero assim, eu quero assim. Ele é o Senhor. Você entende, querido? Muitas vezes a gente fica se remoendo, mas o Senhor, Ele é Deus. Não importa, querido, nada. Importa que nós continuemos tendo Ele como nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Como Ele vai fazer, Ele sabe todas as coisas e Ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Amém, querido? Deus conhece a tua necessidade, querido? Amém, querido? Ou não, ou sua necessidade ficou engavetada lá na tua casa. Você tem que trazer diante do Senhor e apresentar diante do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando. Daqui a pouquinho a gente vai estar clamando ao Senhor em favor disso, tá bom, querido? Então, vem aí, querido, nós entendemos a compaixão, quando nós olhamos aqui, querido, para o versículo de número 35, né? No menor versículo da Bíblia, nós encontramos Jesus chegando diante do sepulcro, Jesus chorando diante do sepulcro, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. Jesus chorando, mas aí eu me pego assim, querido, olhando para Jesus e, claro, lá algo da família estava morto, estava sepultado, mas olha só, entristecimento de Jesus Cristo, quando algo está morto e sepultado, ali no caso Lázaro. Mas e nas nossas vidas, quando nós concordamos que algo seja sepultado, querido? Será que Deus ele se alegra? Quando nós concordamos com isso, Lázaro, não se fala, por exemplo, de alguém orar para Lázaro, por exemplo, mas a concordância de ele morrer, de ele adoecer mais e morrer, ou seja, aí vem só o pranto, só o lamento. Mas você imagina a tristeza no coração de Jesus quando nós permitimos que algo seja sepultado das nossas vidas, sabe, querido? E muitas vezes nós concordamos. E muitas vezes, sabe, querido, nós guardamos isso e nós colocamos também na sepultura. Ou seja, sabe, querido, quando muitas vezes nós fazemos isso, automaticamente, querido, nós entristecemos o coração de Deus. Por quê, querido? Porque o prazer de Deus é nos ver bem. O prazer de Deus é ter nossas vidas abençoadas na presença dEle e o nome dEle ser glorificado. Mas Jesus chegou diante do sepulcro e Jesus chorou. Fala assim comigo, Jesus chorou. Fala mais forte, Jesus chorou.
E quantas vezes esse tipo de sentimento, querido, sabe, tem batido, talvez no coração de Jesus, esse entristecimento, sabe, quando nós concordamos, e a palavra do Senhor pede para que nós não venhamos a concordar com o ciclo desse mundo, com aquilo que acontece muitas vezes nesse mundo, mas muito pelo contrário, acreditar na palavra de Deus, e que sempre a palavra de Deus pode reverter o quadro da nossa vida, amém, amado? Fala assim comigo, a palavra de Deus pode mudar tudo na minha vida. Ou seja, a partir do momento que você acredita realmente nisso. Ou seja, então, ali quando Jesus chegou diante do sepulcro mesmo, sabe, sabendo que o morto estava do lado de dentro, Jesus pediu para que rolasse a pedra e Jesus chamou para fora. Diz, Lázaro, sai para fora. Sabe, irmãos, quantas vezes nós vivemos e percebemos uma porta fechada diante de nós e nós concordamos que é assim mesmo? Nós não declaramos para a nossa própria vida, não declaramos ali para aquela porta que se fechou, nós não declaramos que ela venha se abrir. Mas nós buscamos muitas vezes até que ela se feche. E ela fica fechada. Porque a gente concordou e a gente concorda que ela seja fechada. Ou seja, fechou, não significa nada, querido. É como, por exemplo, um ponto final, uma vírgula na nossa vida não significa que temos que desistir daquilo que estamos buscando, daquilo que estamos almejando de forma nenhuma. Uma vírgula, um espaço de tempo, um ponto, um espaço talvez um pouco maior para respirar, para buscar novamente, de maneira nenhuma. Enquanto houver fé, querido, enquanto houver, querido, pessoas buscando, Deus vai continuar operando, Deus vai continuar abençoando. Amém, irmãos? Nós precisamos acreditar nisso e nós somos aqueles que precisam acreditar nisso. Sabe? E aqui a palavra do Senhor diz, olha, tendo dito, clamado ali com alta voz, disse, Lázaro, sai para fora. Sabe, você clamar diante de uma porta fechada, você declarar diante de uma porta fechada, sabendo que o teu sonho está do lado de dentro, mas aquilo fechou, aquilo foi permitido com que viesse a morrer, ser enterrado, sepultado. A gente estava no nosso trabalho de célula esses dias, que alguém disse assim, olhando o teclado, né, a gente guardando o teclado lá, né, aí alguém disse assim, alguém só falou o que aconteceu, não, o nome da pessoa, falou assim, alguém, tal pessoa, matou meu sonho e sepultou meu sonho. Para a pessoa, ela já perdeu, já distanciou disso. Eu disse, mas agora? Falando agora já foi. Ou seja, sabe o que é? Permitir com que alguém ponha um ponto final naquilo que nós temos como plano, como objetivo, como história. Quem é alguém, querido, para colocar um ponto final na nossa história? E a gente permitir para que isso aconteça? Não, irmãos, de maneira nenhuma. A nossa história, eu acredito que vale muito mais do que um comentário de um bate-papo. A nossa história, querido, vale muito mais que isso. Ou seja, a nossa história, querido, ela existe para a glória de Deus. E a nossa história, querido, é tudo aquilo que nós vivemos, nós plantamos, nós vamos colher em nome de Jesus. A nossa história, querido, ela serve e ela vai servir como um legado para as pessoas que ficarem aqui. E o que vão dizer de nós quando olhar para a nossa história? Como vamos ser conhecidos? Como aquele que desiste na primeira porta que se fecha, no primeiro não. É assim que vamos querer ser conhecidos depois que jogar terra em cima de nós, depois que partirmos desse mundo, é assim que vamos querer ficar conhecidos. Aquele que se desvia do primeiro problema que aparece na frente, é assim que nós vamos ficar conhecidos, ou queremos ficar conhecidos? De maneira nenhuma, querida. A nossa história vale muito mais que um não, a nossa história vale muito mais que uma porta fechada. Se a porta se fechou hoje, amanhã nós vamos bater novamente, porque ela pode se abrir em nome de Jesus. Se você, querido, ler a parábola da viúva, pobre viúva e do juiz iníquo, querido, você vai ver que ele disse não hoje, amanhã ela estava lá. Ele disse não de novo, amanhã ela estava lá de novo. Ou seja, o não é o que ela tinha ouvido, mas a insistência dela fez com que aquele não mudasse por um sim. Independente do pensamento, querido, daquele juiz, independente disso, ela queria ali receber o sim daquele homem, amém, amado? Então, quanto fazemos realmente para que as coisas elas mudem, para que as coisas se revertam realmente na nossa vida? O quanto estamos dispostos a fazer para que as coisas realmente venham realmente a mudar, nós tocarmos o coração de Deus realmente. E a importância da obediência, sabe, irmãos? Ou seja, tirem a pedra foi tirada, a nossa parte. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aí Deus ele começa a atuar, amém, irmãos? Mas você pode ter certeza que muitas coisas nós podemos fazer sim. Muitas coisas dependem de nós ali, essa entrega, essa busca, essa intercessão, né? Ou seja, essa comunhão, né? E nós entendemos, irmãos, que essa certeza que Jesus dá ali a respeito da ressurreição, é que aquele que crê nele, ainda que seja morto, viverá. Ou seja,
trazendo aqui para as nossas vidas, não temos nenhum defunto, não temos nenhum morto aqui na igreja, aqui não temos nenhum morto aqui na frente. Mas nós acreditamos que ainda que algo, querido, tenha sido morto na nossa vida, nós acreditamos que pode ressuscitar em nome de Jesus. Mas muitas fotos estavam ali, ó, e elas não estão mais. Muitos alcançaram? Sim, outros não. Outros ficaram no ponto final, outros ficaram no comentário, ou outros ficaram até mesmo na sugestão de Satanás. Até quando você vai continuar trazendo essa foto aí? Essa foto está mais melada de óleo que tudo. Essa foto recebeu mais oração do que Jerusalém em todo o tempo. Não muda. De que adianta você levar foto da sua família? Depende o quanto a nossa família é importante para nós. O quanto vale, por exemplo, nós trazermos a nossa carteira de trabalho e colocar aí. Bom, o quanto o trabalho nós necessitamos que seja abençoado. O quanto nós acreditamos que ele precisa ser abençoado é o tempo que nós precisamos trazer. Então eu vou ficar orando a vida inteira, a eternidade. Se precisar, a Bíblia diz assim que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar é sem parar, é constantemente, é algo direto, é algo contínuo, é sem parar. Ou seja, se é isso realmente que vai mudar as nossas vidas, então nós já temos um rumo, temos uma direção, nós temos um saber, nós temos um conhecimento. Amém, irmãos? Ou seja, se temos um conhecimento, então nós temos uma ferramenta poderosa nas mãos. Então significa, querido, que se nós permitirmos que algo se feche nas nossas vidas, então significa que se nós permitirmos que algo se feche diante de nós, e a gente continua concordando, então aí um pouco parte de nós. Porque nós sabemos o remédio, nós sabemos a solução, sabemos que as coisas podem mudar sim, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através da nossa busca, através da nossa entrega, nós sabemos que as coisas podem mudar sim. Pastor, Deus vai me dar a vitória. Querido, a vitória já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Hoje é conosco, nós precisamos clamar, acreditar em nome de Jesus. Eu dizia lá na cela ontem, querido, que muitas vezes, com você eu acredito que nunca foi assim, né? Porque na igreja normalmente o pessoal acredita que tem mais fé. Então eu acredito que nunca aconteceu isso, eu acredito que nunca aconteceu. Lá acontece, né? Pessoas nem são convertidas lá, enfim. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa ela chega na igreja, irmãos. Então se você está buscando algo, ainda tem tempo de você colocar ali. E nós encerramos, no encerramento vamos estar orando. Eu disse assim, às vezes a pessoa ela ora a Deus, mas ela mesmo não acredita. Como é que pode alguém orar e não acreditar? Pode, já te explico. Às vezes ela busca Jesus, mas ela não acredita, irmãos. Mas como é que pode? Às vezes ela faz em algumas igrejas tem essa campanha, corrente de oração, que seja. Às vezes a pessoa faz, mas dentro dela ela não acredita mesmo. Ela faz porque o outro faz ou porque ela acha que pode dar certo. Isso não é acreditar, irmãos. O achar que pode dar certo, suposição, pode ser que sim, pode ser que não. Tem opção nisso. Agora, mas por que você diz isso? Por que muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, irmãos, algo grande assim da parte de Deus, e a gente fala assim, verdade, eu não acredito. Olha que coisa que aconteceu. A gente sai espantado e a gente ainda fala às vezes, não acredito. Mas como é que não acredita? Não estava orando, não estava buscando? Isso é até bíblico. Se você vê, por exemplo, as pessoas que estavam orando para que Pedro saísse da prisão, e Pedro saiu da prisão, Deus livrou Pedro da prisão. Quando ele bateu na porta, a menina disse assim, é Pedro que está lá fora. Ele disse, menina, você está louca, pique Pedro, porque Pedro está preso. Mas não estava orando, não estava buscando? Quando um homem chega diante de Jesus, com o filho perturbado, diz assim, Senhor, meu filho está perturbado terrivelmente, eu quero que o Senhor me ajude e tal. Ele diz assim, para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, já colocou em xeque a autoridade de Jesus. Jesus devolveu na mesma altura. Jesus falou assim, se você crê que eu posso. Você percebe, querido? Jesus devolveu, no mesmo nível. Você acha, né? Minha história aí, tem morto e ressuscitou, e você que sabe, se você acha. Ele disse, não, Senhor, eu creio. Aí foi passando aqueles minutos, sabe, meu? Sabe, o filho perturbado há quanto tempo? Ele falou, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. O homem diante de Jesus, irmãos, diante de Jesus, estava pedindo algo, mas nem ele acreditava. Então, você percebe que muitas vezes se acompanha. Dependendo da situação, dependendo do contexto que se vive, irmãos, a incredulidade já toma conta do coração da pessoa, sem muitas vezes ela perceber. A pessoa ela começa a orar por orar. A pessoa ela começa, querido, vir na igreja por vir. A pessoa começa, querido, fazer por fazer, cantar por cantar, tocar por tocar, pregar por pregar. Enfim, ela mesma deixa de acreditar. Ou seja, passa a entrar na religiosidade
e acaba saindo do cristianismo, do crer realmente, crer para ver o milagre de Deus. Quantos acreditam nessa noite? Quantos acreditam? Então se coloque de pé nessa hora, nós vamos orar. Nós vamos apresentar, querido, essas causas diante do Senhor. Nós vamos apresentar cada situação que está aqui nessa noite diante do Senhor. E nós vamos, querido, clamar ao Senhor para que Ele possa estar abençoando. Temos ali um caderno de oração, temos ali um sonho colocado ali dentro desse cesto, tem também pedido de oração ali, e temos ali uma pasta com processo na justiça, né? E mais algumas coisas ali também. Então, nós vamos apresentar diante do Senhor. E nós acreditamos que Deus, o Deus do céu, pode abençoar. Temos chave de casa ali também. Nós vamos acreditar que o Deus do céu vai colocar a mão ali e Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Vamos orar por essa mesa. Daqui a pouco estaremos orando pelas famílias e orando também pelas nossas casas, por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus Santo, mais uma vez, Deus, colocamos, Pai Santo, diante do Senhor a nossa fé, apresentamos, Pai, a nossa crença diante do Senhor. Nós não falamos porque falamos, mas assim como diz a Tua palavra, falei, por isso criei. Criei, por isso falei, e assim nós acreditamos, Pai, naquilo que o Senhor tem feito. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre. Esse mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora, ali diante de uma morte, esse mesmo Jesus que está ouvindo a nossa oração nessa noite, e nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo nessa noite. Deus, eu te peço, coloca, Senhor, a Tua mão, Senhor, sobre essa causa, Senhor, que está, Deus, na justiça. Eu te peço, Deus, abençoa. Eu te peço, Deus, dá uma porção, Senhor. Eu te peço, Deus, coloca a Tua mão poderosa, Pai, e avança, Deus, no Teu tempo, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor não faz nada fora de tempo. O Senhor é Deus, o Senhor que é o dono do tempo. Então eu te peço, Deus, abençoa, Pai. Toca, Deus, no coração, seja de advogado, seja de juiz. Toca, Deus, faz, Deus, a Tua obra, e o Teu nome, com certeza, como sempre, vai ser glorificado. Assim como também, Senhor, eu coloco diante de Ti essa chave de carro, assim como eu coloco também diante do Senhor essa chave de casa, Pai. Abençoa, Senhor, esse lar. Abençoa, Senhor, assim como cada lar, Senhor, que está sendo representado, Pai, nessa noite. Esteja, Deus, abençoando, Pai. Esteja, Senhor, tocando, Pai, que haja, Senhor, paz nos lares, Pai, em nome de Jesus. Quando os Teus filhos entrarem, Deus, nas suas casas, nos seus lares, que a paz possa, Deus, estar naquele lugar, Senhor, naquele ambiente, Pai, porque o Teu Espírito é o Espírito de paz, em nome de Jesus. Como também, Senhor, eu coloco diante de Ti esses sonhos, Pai, que estão, Senhor, nessa cestinha, Pai, esses pedidos de oração que estão aí também, Senhor. Não sei nem o que está escrito, o que cada pessoa pediu, mas eu só sei que o Senhor é aquele que pode, Senhor, abençoar todas as pessoas, Pai. O Senhor é aquele que pode alcançar, o Senhor é aquele que pode tocar, curar, restaurar, ressuscitar. O Senhor é aquele que pode converter, Pai, aquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus. Eu creio que o Senhor pode, Deus, operar em nome de Jesus Cristo. Como também, Senhor, sobre cada família representada, Pai, aqui nessa noite, Pai. Aqui, Senhor, que essas fotos colocadas, Senhor, nesse quadro, como também todas as famílias que estão aqui, Pai. Eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, o marido, abençoa, Senhor, o filho, abençoa, Senhor, a esposa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nenhum, Deus, deles se perca, Pai, porque são Teus, foram comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, levando, Deus, a comunhão, Senhor, para os lares. Dá, Senhor, paciência, Deus, para que a gente possa administrar, Senhor, melhor os nossos lares, Pai. Dá, Deus, sabedoria, Senhor, nas mulheres, para que elas possam continuar sendo, Deus, aquelas que sustentam a casa, Deus, através, Senhor, da intercessão, Senhor, através do auxílio, Pai, no nome de Jesus. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, então nós cremos que as nossas casas serão edificadas, nossas casas serão abençoadas, em nome de Jesus Cristo. E nós, na qualidade de sacerdotes no lar, Senhor, somos aqueles que abençoam. Não somos aqueles que praguejam, mas aqueles que abençoam, porque a bênção liberada da boca do sacerdote pode mudar futuros, pode mudar rumos, pode mudar destinos. Nós acreditamos nisso. Prepara o dia a dia do Teu povo, Pai. Prepara o dia a dia dos Teus filhos, Pai, para que eles possam provar, Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, no Seu tempo, da Sua maneira, Senhor, e do Seu modo. Assim nós cremos, assim, Deus, nós vamos glorificar o Teu nome, Deus, quando cada milagre daquilo que nós oramos, Deus, acontecer na nossa vida, e o Teu nome vai ser glorificado e louvado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém, amado? Sabe, querido, eu sempre comento sobre isso, sabe, a luta contra nós mesmos, sabe, a luta contra nós mesmos. Não aceite algumas coisas na sua vida. Quando, querido, as provações, quando as lutas vierem, querido, profetiza para a tua vida mesmo, profetiza diante das situações, diante, querido, das adversidades. Sabe, irmãos,
A maneira com que enxergamos aquilo que está diante de nós é o que vai fazer diferença. Como é que enxergamos as coisas que se levantam? Como problemas? Ou enxergamos como oportunidade que Deus nos dá de crescer, de ser abençoados, de receber uma estrutura maior, sabe? De exercitar a nossa fé. Como é que nós enxergamos, né? Ou vamos em tudo olhar problemas? E é interessante, irmão, só vou encerrar com esse trecho aqui. Jesus, ele disse assim, que se os nossos olhos forem maus, ele fala a respeito de tirar os olhos de alguma coisa, ou da maneira com que enxergamos, mas ele disse assim, se os nossos olhos forem maus, nosso corpo todo será tenebroso, ou seja, da maneira com que enxergamos, assim nós vamos nos tornar. Se enxergamos alguma coisa, olhamos aquilo com incredulidade, nós vamos tomar isso para nós. Da maneira com que nós vemos e enxergamos, pode fazer com que nós venhamos a vencer. Amém, querido? Em nome de Jesus, toma isso para a tua vida, querido, para o louvor e glória do nome do Senhor.